encarnados, nós possamos nessa noite trazer um pouquinho ou tentar esclarecer um pouco os ensinamentos através das palavras de Emmanuel, psicografados pela mão de Chico Xavier. Essa mensagem que a Nilda leu na preparação, que é o 78, Segunda Carne, faz parte, é um dos versículos de uma das epístolas de Paulo. E essa epístola, ou seja, uma carta que Paulo escreveu aos romanos. Eu gostaria aqui só de falar um pouquinho de Paulo, para aqueles que estão chegando e ainda têm pouco contato dentro da nossa visão da doutrina, mas aqui pela Bíblia, onde fala sobre a introdução às epístolas de Paulo. A parte mais importante, mais conspícua dos escritos apostólicos são as epístolas de São Paulo, inclusive pelo volume do texto, pois sozinhas elas constituem mais da metade desses escritos, mas, sobretudo, pela profundeza e vastidão da doutrina teológica e pela abundância de ensinamentos morais de que estão repletas. Então, aqui, nessa introdução, que é na Bíblia, né, que a gente fala sobre as epístolas de Paulo, está falando da importância das cartas que Paulo escreveu. Então, que elas traz um grande esclarecimento e ensinamento, né, ensinamento moral, né, vindo assim complementar os ensinamentos que Jesus nos trouxe, ou seja, complementar não, mas afirmar os ensinamentos que Jesus nos trouxe. São escritos ocasionais, como costumam ser precisamente as cartas. Nasceram da necessidade que o apóstolo sentiu de intervir com a pena onde não podia chegar com a voz, ou seja, ele, através das cartas, né, dos escritos, ele conseguia chegar naqueles lugares onde ele não poderia ir com a voz. Isso por recomendação do próprio Jesus, porque certa vez Paulo estava assim, muito aflito, ele consciente da necessidade que ele tinha de levar os ensinamentos de Jesus a toda aquela região de onde ele vivia, próximo a Jerusalém, Roma, né, toda aquela localidade. Ele, muito angustiado, porque ele, uma pessoa só, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o mestre apareceu uma certa noite para ele e falou: escreve, manda cartas, e você será assistido, né, pelos meus... eu te enviarei meus prepostos que poderão te auxiliar. Ou seja, a maioria das cartas de Paulo foram escritas através de um processo mediúnico. E, para isso, ele tinha a ajuda de outros discípulos que participavam com ele naqueles momentos em que ele se preparava para escrever essas cartas. Ou seja, na verdade, ele, em processo mediúnico, ele ditava as cartas e aqueles que o acompanhavam escreviam, e, no final, ele assinava. Então, por isso que ele fala aqui que esses escritos, né, nasceram da necessidade que o apóstolo sentiu de intervir com a pena onde não podia chegar com a voz, a fim de apaziguar litígios, dissipar dúvidas, aconselhar, aplicar remédio a inconvenientes, dirigir e iniciar ao bem, segundo as situações originadas pela vida interna das igrejas, por ele fundadas ou dependentes, de alguma maneira, da sua pregação. Mas nessas contingências é tão grande a variedade de casos e, sobretudo, a abundância de pensamentos e de afetos que afluem à mente e ao coração de Paulo, que se pode afirmar que nas páginas inspiradas do Apóstolos se expande toda a substância da doutrina e da moral cristã. Então, aqui um esclarecimento
dessas cartas, como elas eram escritas, e dessa necessidade que ele sentia, né? E através de um pedido muito sincero e aflito, ele teve a resposta do Mestre Jesus de como ele poderia chegar a essas comunidades para levar a palavra de Jesus. Então, essa epístola aos Romanos foi uma das mais importantes, porque ela é considerada a epístola mais longa do seu epistolário e é considerada a mais importante. Ela trata da obra redentora do Cristo, aprofundando a carta aos Gálatas, que foi uma outra carta, né, que Paulo escreveu. Começa com uma profunda saudação e segue dando uma visão da humanidade não redimida. Eu trouxe isso aqui que é para a gente poder entender o texto de Emmanuel, né? Então, ele fala assim, ele começa com uma saudação e segue dando uma visão da humanidade não redimida. Contempla a degradação moral dos gentios e os pecados semelhantes dos judeus, para concluir na necessidade da redenção realizada por Cristo para alcançar o perdão de Deus e a graça. A salvação provém unicamente de Cristo e a ela aderimos pela fé. Dom gratuito de Deus, não efeito de nossas obras. Ou seja, ele mostra aqui, né, que através dessas cartas, a salvação, ela vem através da fé que nós temos. Nós aderimos a essa necessidade de salvação e acreditamos que ela só vem unicamente pelo Cristo, pela fé que nós temos. Porque a fé não é um dom, a fé é um dom gratuito de Deus. Ela não é efeito das nossas obras. Ela não surge por aquilo que nós fazemos, mas sim está dentro de nós como uma essência divina ou uma necessidade que nós enxergamos de acreditar e crer e ter fé e confiança nas palavras de Jesus e nos seus ensinamentos. Roma era, naquela época, ele chama no período neotestamentário, que seria naquele período em que tudo que se refere ao período que relata a história de vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Então, naquele período, Roma era a principal localidade em toda a região do Mediterrâneo. Todos os territórios sob domínio romano eram ligados obrigatoriamente por estradas que rumo à sua capital. Daí surgindo o provérbio, todos os caminhos levam a Roma. Essas vias oficiais eram estratégicas para o comércio e a migração. Já era uma metrópole para os padrões daquela época, imaginemos há mais de 2018 anos atrás, uma cidade com cerca de 1.200.000 habitantes, né? Quase que a metade do que existe hoje, do que a gente tem hoje em Brasília, né? Então, eram habitantes de várias origens, o que tornava a cidade um grande caldeirão cultural. Favorecia muito o comércio e as artes. E devido às muitas influências, né, da variedade de pessoas de outras origens que estavam lá. Tal e qual uma grande cidade dos dias atuais também tinha seus problemas. Metade da grande população era de escravos. Mas também haviam muitas pessoas livres, ou seja, não eram escravos, mas que viviam como indigentes, vários aderindo à mendicância, em contraste com muito luxo ostensivo dos dirigentes e da nobreza. Somente a ela, aliás, era permitida a instrução, ou seja, somente aqueles que eram, né, parte da nobreza ou dirigentes, os governantes da época, que tinham direito a se instruírem. Muita riqueza material, mas também muita devassidão. Ou seja, onde existe o excesso, né, de dinheiro, né, de matéria, de coisas supérfluas, existe também a devassidão e altíssimo índice de crime. Então, essa era a situação de Roma na época de Jesus.
Então, por isso que Paulo sentiu a necessidade de escrever aos romanos, mandar uma carta aos romanos, falando nessa carta a questão da vida em função da carne. Então, no livro Pão Nosso, capítulo 78, intitulado Segundo a Carne, temos lá o capítulo 8, versículo 13, em que ele diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Isso já é dentro desse capítulo, quando Paulo se reporta aos romanos, falando da forma como eles viviam naquela época. A gente vê, pelos filmes que mostram, os livros de história, contam como os romanos viviam, como eles davam muito valor às questões da matéria, da carne mesmo, a questão da prostituição, do uso exagerado de bebida, de comida, jantares, falsos jantares, luxo, muito luxo para aqueles que podiam. E, em contrapartida, os escravos e os que eram, principalmente aqueles que aderiram à proposta de Jesus, ou seja, se tornaram cristãos, passaram a ser perseguidos e serviram até de diversão para os romanos. E eram jogados para serem comidos pelos leões, como se fosse um espetáculo para divertir a grande massa da nobreza romana. Então, o que ele quer dizer aqui quando ele fala assim, quando Emmanuel fala: para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais do que uma série de acontecimentos vazios. Se nós ligarmos, então, a esses impulsos inferiores que nós temos, da busca incessante de saciar e de satisfazer os desejos materiais, principalmente os desejos físicos e orgânicos, que não sejam de forma comedida, nós estaremos tendo uma vida inútil. De nada serve essa vida, porque é uma vida desregrada, com excessos, com exageros, e estamos fugindo completamente da necessidade que nós temos do abrigo, que é essa vestimenta que Deus nos deu para que nós possamos passar a nossa jornada, passar pela jornada terrestre. Então, ele diz que quem vive segundo a carne, conforme seus impulsos inferiores. Então, aqui é importante nós prestarmos bastante atenção o que são esses impulsos inferiores e aonde eles nos levam, o que nós ganhamos com isso ou o que nós perdemos com isso. Para que esses acontecimentos, chamado aqui de vazios, não tornem a nossa vida inútil. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Então, se vivermos voltados para saciar os desejos da carne, nós vamos ter, em consequência disso, o medo, porque nós sabemos que vamos estar sempre... o nosso organismo, o nosso corpo, aquilo que nós fizermos, as pessoas que estão em torno de nós, todos esses poderão sofrer as consequências dos nossos atos, das inconsequências dos nossos atos. Então, poderemos causar sofrimentos não só a nós mesmos, como aqueles que convivem conosco. E, por isso, nós temos o medo da limitação que poderemos sofrer pelos excessos. Inconscientemente, esse medo se instala em nós. Por mais que nós achemos que estamos vivendo bem, que estamos gozando a vida da forma como nós queremos e que achamos que é bom. Então, o medo está ali, porque, de uma forma ou de outra, mais lá na frente, as limitações começarão a acontecer, consequentes do excesso que nós fizemos. Se foi através da gula, se foi através do excesso da bebida, do uso exagerado de substâncias químicas e da nossa má conduta realmente em como viver, em como nos alimentarmos, em como usarmos o nosso corpo, na vida, no sexo desregrado, na frente nós teremos limitações. E esse medo está instalado inconsciente dentro de nós.
O cérebro esmagado pelas noções negativas encontrar-se-á com a morte a cada passo. Ou seja, viveremos sempre inseguros também, porque fazemos sem ter segurança daquilo que estamos fazendo, da forma como estamos agindo, né? Essas noções negativas, que nós podemos chamar assim, são as ideias que nós temos a respeito das coisas que nos são trazidas, das sugestões que nos são dadas e que nós não sabemos lidar com ela. Então, muitas vezes temos insegurança, não sabemos reagir a uma crítica, né? Nós não sabemos reagir a um processo, a uma doença, ou até um problema de aparência física, nós não sabemos reagir e isso nos traz insegurança, baixa autoestima, nos deixamos levar pelas palavras, pela maledicência, damos mais ouvido às críticas negativas do que às críticas positivas, e isso nos transforma em pessoas inseguras. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Então, vivendo dessa forma, mas lá na frente nós teremos as desilusões instaladas na nossa vida, porque acreditamos na maioria das vezes, em coisas que não são reais, ficamos nos iludindo com os nossos relacionamentos, né? Criamos, projetamos, vamos dizer assim, situações que não são reais e ficamos vivendo numa mentira. E quando caímos na realidade, vem a desilusão. Brevemente, quando nós encontramos alguém, começamos a nos relacionar com uma pessoa, e é claro, né, os olhos, né, não veem os defeitos, só veem as qualidades, a gente começa a idolatrar até determinadas pessoas com quem nós convivemos. E aí o que acontece? Quando a relação está mais firme, lá na frente, aí os defeitos começam a aparecer. E aí nós começamos a nos desiludir, porque nós projetamos no outro uma necessidade nossa. Nós queremos que o outro seja perfeito, né? Nós queremos que as pessoas nos agradem sempre, ou saibam nos retribuir o bem que nós fazemos. E muitos de nós abrimos mão de nossas vidas para viver em função do outro, e quando não existe o reconhecimento, vem a desilusão, né? Poxa, dediquei minha vida inteira a uma pessoa, essa pessoa, ela não soube me dar valor, ela não reconheceu tudo o que eu fiz, e aí a desilusão acontece. Nesse sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. O que acontece? Nós, como estamos pensando de uma forma muito materialista, de uma visão muito materialista, nosso corpo, que é essa casa, né, que nós estamos habitando, ele vai se transformar numa casa para abrigar o desespero, porque nós não soubemos nos conduzir. E aí, nesse desespero, terão as consequências que vêm através da tristeza, né, exacerbada, da depressão e outros processos que vão nos levando a ter uma vida de muitas dificuldades. Dificuldades nas questões de entendimento da vida, da necessidade da vida espiritual que nós precisamos procurar, e não da vida material. Então, nós, vivendo de acordo com a carne, como Paulo coloca, né, nós vamos nos entregar futuramente ao desespero, e a depressão, nós sabemos o que é quando uma depressão se instala. Quem passa por esse processo sabe a dificuldade de conseguir sair desse processo. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Então, a pessoa que está acostumada a viver só em função da matéria, quando ela se
ela busca e aparece uma oportunidade dela conseguir se purificar espiritualmente, ou seja, conseguir voltar o seu olhar para as coisas mais do espírito do que da matéria, chega um momento em que ela acaba começando assim, como ela não tem disciplina, ela realmente não procura se dedicar a estudar, a entender, né? Porque não basta só nós chegarmos aqui e aceitar tudo que quem subir aqui falar. A doutrina espírita, é por isso que é conhecida como a fé raciocinada, é chamada de fé raciocinada, porque a partir do momento que nós ouvimos a fala de qualquer palestrante, de qualquer orador, de qualquer pessoa, num curso de estudo sistematizado, num curso de educação mediúnica, nós temos que ir confirmar nos livros, sim, nas obras de Kardec, para que nós tenhamos certeza de que aquilo que está sendo dito é verdadeiro. Não aceitar de qualquer forma. Mas, na nossa indisciplina, na nossa preguiça, nós preferimos ficar quietos e deixar que as coisas cheguem prontas para nós. Não colocamos a nossa disposição em ir buscar o conhecimento. E quando as coisas não acontecem da forma como a gente quer, nós nos revoltamos. Às vezes nós temos presenciado, principalmente agora, que temos uma situação muito nova acontecendo para nós como espírita, e para outros não espíritas, a questão não tem como a gente deixar de falar, já que a gente fala de cartas aqui, das cartas de Paulo, nós temos que falar das cartas consoladoras. Muitas pessoas vêm aqui, assistem a palestra, depois colocam o seu nome no livro da psicografia e acham que no dia seguinte, na vez seguinte que elas chegarem aqui, a carta chegará. Então, elas não conseguem entender que o processo não é daqui para lá, não somos nós que colocamos as regras. Não somos nós que estabelecemos e falamos e damos a ordem, né, para quem está do outro lado. Vem aqui que eu quero falar com você. Como se nós estivéssemos falando com outro encarnado de igual para igual. Existem muitas dificuldades e vários outros fatores para que isso possa acontecer. E é interessante como tem pessoas que saem daqui revoltadas por isso. Graças a Deus não são muitas, são poucas. Mas algumas saem daqui, eu não venho mais, porque eu coloco meu nome toda semana e não vem carta nenhuma para mim. Mas por quê? Porque ela não entendeu que não é esse o processo. A necessidade dela estar aqui não é só para receber uma carta. Se ela conseguiu chegar até aqui, ela precisa aprender a ter a disciplina e o entendimento de que a necessidade dela também de estudar e de procurar saber se aquilo que está acontecendo não digo tirar a prova de quem está fazendo e trazendo as psicografias, não, mas é tirar a dúvida do que está acontecendo. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Quando nós somos imprudentes, não tomamos os cuidados devidos nos nossos relacionamentos, então criamos, às vezes, laços afetivos e que na frente nos trazem, já falamos, desilusões, decepções e outras consequências, até na formação de uma família que não estava programada. E aí, isso é o quê? Imprudência, né? Ninguém pode usar a sua vida, o seu corpo físico, abrir mão da sua liberdade, achando que esses laços que nós construímos são acidentes de percurso. Quando isso acontece, existe uma imprudência, né? E aí começam as provações. E aí nós criamos, sim, os laços afetivos que nas próximas reencarnações aí nós estaremos ligados a eles. Então, muitos relacionamentos acontecem na nossa vida atual que não precisariam acontecer, mas por imprudência, por falta de cuidado nosso.
Criamos, às vezes, geramos, às vezes, um filho, um outro ser, sem que nós nos tenhamos a preocupação de saber que, ao ter um filho com uma pessoa que eu não tenho uma segurança afetiva, que eu não tenha um relacionamento afetivo sério, eu estou criando um grave problema. Eu estou criando, não digo, eu estou criando um grave problema para mim. E talvez para aquela criança e talvez para aquela outra pessoa, principalmente se ela já tiver um outro relacionamento. E às vezes, na nossa imprudência, nós não queremos saber se a pessoa já tem uma família, se não tem, e aí nós insistimos e depois nós ficamos jogando a culpa, né, de que é um acidente de percurso. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Ou seja, o orgulhoso, ele não aceita prestar o serviço, ele não aceita servir, ele só quer ser servido. Ele acha que ele está ali para ser servido. Então, se ele for servir alguém, ele acha que isso é humilhação. E não é assim. Nós temos que aprender, que até para aprender a servir, nós temos que evoluir. Porque só sabe servir aquele que evolui. Jesus deu esse exemplo quando ele foi lavar os pés dos seus discípulos, né? E que, por quê? Porque ele era o maior, e por ser o maior, ele soube ajoelhar e lavar os pés daquele que não que era menos que ele, porque Jesus não considerava ninguém menos que ele, mas porque na sua superioridade moral, ele tinha condições de fazer isso. E nós, até para servirmos, nós precisamos evoluir, porque aí sim, aí nós vamos servir com prazer, com amor, né? Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Aqueles que são arrogantes, os orgulhosos arrogantes, né? Ele não aceita perdoar ninguém, não vive magoado a vida inteira, vai morrer magoado, vai passar para outra vida magoado e não vai resolver o problema dele, mas por quê? Pela arrogância e pelo orgulho dele, ele não consegue saber renunciar a determinadas situações ou coisas. E isso, para ele, é muito difícil, né? Ceder em favor de alguém, abrir mão de fazer sacrifícios em benefício de outra pessoa, porque ele, como já falamos lá mais atrás, a necessidade é aquilo que a gente coloca quando nós projetamos no outro a nossa necessidade e ficamos nos iludindo de que seremos reconhecidos por tudo que nós estamos fazendo. A ambição, o desditoso, o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Quantos aqui não matam, né, nesta terra? Aqui mesmo, né, falando na Roma antiga, na época de Jesus, quantos crimes aconteciam pela ambição, pela necessidade de ter, necessidade do poder, né? Então, a ambição leva o homem a cometer muitos desatinos. E ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre, e se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que não poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Ou seja, se vivermos de acordo com a carne, só pensando na carne, só pensando na matéria, o nosso fim, após a morte da carne, após a morte do corpo físico, será o vale das sombras, até que nós tenhamos condições de estender os nossos, levantar a nossa cabeça e os nossos olhos, deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado e pedir o socorro e a presença de Deus nas nossas vidas. Então, que nós possamos refletir sobre esse capítulo
bastante para que nós possamos analisar a nossa conduta nessa nossa jornada terrena, de como estamos vivendo, em função do corpo ou em função do espírito. E quando nós percebemos que viver em função do espírito nos elevará sempre, nos levará a uma vida melhor, nos tornaremos felizes. Boa noite, obrigada, vamos ao trabalho.